Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está alegre com Jesus? Amém, Jesus. Quem está alegre de estar aqui? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu já fiz algumas declarações de amor por Jesus hoje, viu? Sabe quando você passa o dia sentindo Jesus ali? Porque uma coisa é você crer, uma coisa é você sentir a presença de Deus durante o dia, né? Glória a Deus. E esse dia eu aleluia. passei o dia sentindo a presença de Deus. Então isso é gostoso demais, né? Então fiz várias declarações de amor por Jesus hoje. Amém? Você já fez a sua? Amém? Se não fez, aproveita que você está no lugar certo para fazer declaração de amor para Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Às vezes lá em casa você for falar alto, o vizinho pode achar estranho, né? O filho pode achar estranho, mas aqui não. Ninguém acha estranho você adorar, louvar, exaltar, declarar a Jesus que você ama Ele, que você está feliz com Ele. Amém, queridos? Nós estamos na Glória casa do a Deus, Pai. aleluia. E a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém, queridos? Amém? Amados irmãos, eu tenho trazido para os irmãos a orientação de terem cuidado quando lê os evangelhos, amém? Qual o cuidado que eu quero dizer para você? Quando Jesus nasceu ainda sob o período da lei, amém, queridos? Ele viveu todo o seu ministério sob a lei, amém? Mas ele era a graça de Deus, amém? A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, amém, queridos? Mas o período da graça, o período onde Deus passa a tratar a humanidade segundo a nova aliança, é após a ressurreição de Jesus, amém, queridos? Então, muito das coisas que Jesus diz, ora estão direcionadas a pessoas debaixo da lei, e ora Ele está anunciando para a igreja, após a sua ressurreição. Então a gente tem que saber separar o ensinamento de Jesus, se ele é para nós ou se ele era para um fariseu, amém, queridos? Tem coisa que Jesus disse que não é para nós, não é para aplicar a nossa vida, serve para nós como orientação. Querem ver um exemplo? Jesus no Sermão do Monte, ele falou assim: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar no céu só com um olho, caolho, do que você ir para o inferno com os dois olhos. Na continuação ele fala assim: se tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor você entrar no céu só com uma mão, do que com as duas mãos entrar para o inferno. Vocês já viram algum crente cortar a mão? Já viram algum crente arrancar olho? Mas foi Jesus que mandou, irmãos. Por que nós não fazemos isso? Porque o Espírito Santo não deixa, amém? Porque isso não foi dito para a igreja, não foi dito para nós. Isso foi dito para aquela geração que havia pegado a lei de Deus para trazê-la a um nível que poderia se praticá-la publicamente. Amém, queridos? Mas Jesus queria dizer: olha, nem que você arranque o seu olho, nem que você arranque a sua mão, você vai parar de pecar. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, irmãos. A nossa natureza é pecadora. Nem que arranque a sua mão, você deixa de pecar. Amém, queridos? Tá ok? Isso que Jesus queria ensinar ali. A lei veio para mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E qual é o nome do nosso Salvador? Jesus. Amém, queridos? Amém? Esse Jesus, ele é maravilhoso. Então, Mateus, capítulo de número 11. Amém, queridos? Irmãos, o livro de Mateus, no capítulo 11, ele fala de uma das últimas interações que houve entre Jesus e João Batista. Amém, queridos? João Batista, ele é o último profeta da lei. Amém? Ele é o último profeta da antiga aliança. Embora João esteja no Novo Testamento, tudo que ele fala ainda está sobre a aliança do Velho Testamento. Amém, queridos? Tudo que João fala, ele fala sobre a aliança do Velho Testamento. Amém? E Jesus é a mensagem do Novo Testamento. Isso está claro para vocês? Amém? Vejam só, o Senhor Jesus, para não confundir a mente das pessoas, ele só iniciou o ministério dele depois que João foi preso. Não é o apóstolo João, o profeta João Batista. Amém, queridos?
o maior profeta nascido de mulher, segundo afirmações de Jesus, amém? Amém, igreja? João, ele profetizou ainda debaixo da lei, e ele foi preso por Herodes, porque ele havia acusado Herodes de adultério, porque Herodes era casado com Herodias, né, que era mulher do seu irmão, amém, igreja? Ela havia separado do irmão e casado com Herodes, e isso era contra a lei, e João Batista foi lá na cara dura e reprovou a Herodes. Por causa disso, João foi preso e depois morto a pedido de Herodias, que pede a cabeça de João Batista, e Herodes mata João Batista degolando ele, ok, queridos? Mas Jesus espera que João seja preso para ele começar a seu ministério. Todos aqueles grandes milagres que Jesus fez, ele só fez depois que João Batista foi preso. A única coisa que Jesus fez enquanto João estava vivo foi ensinar os seus discípulos a batizar como João batizava. Amém, queridos? Então os discípulos de Jesus começaram a batizar também. Quando João é preso, Jesus começa o seu ministério. Amém? Mesmo quando Jesus não batizava. Jesus nunca batizou ninguém nas águas, tá, irmãos? Os discípulos de Jesus faziam aquele batismo nas águas, igual os discípulos de João também faziam. Quando souberam que Jesus estava batizando, né, erroneamente pensaram isso, e um certo judeu começou a contender com os discípulos de João, dizendo: olha, o outro homem lá está batizando também. E Jesus não estava batizando, foi um mal entendido, uma fofoca, um boato, tá ok, queridos? E aí João, ele fala para os discípulos dele: olha, eu não falei para vocês que viria depois de mim um que era mais poderoso do que eu, do qual eu não era digno nem de desatar as sandálias dele, ok? Pois é, eu sou o amigo do noivo, eu me alegro de ver o noivo, de ouvir o noivo. Amém? Então João Batista diz assim: olha, eu estou alegre porque quem eu anunciava veio, e ele é muito maior, ele é de cima, ele batiza com fogo, ele batiza com espírito, ele é muito maior. Eu estou aqui feliz, eu não estou com ciúme, eu não estou com inveja, eu não estou triste. Por quê? Porque é o verdadeiro Jesus, ele é o que viria, ele é o Salvador. Então João Batista falou assim: olha, eu na verdade estou alegre, porque veio o que é verdadeiro, veio o que eu anunciei, eu cumpri meu propósito. O meu propósito era preparar o caminho do Senhor, era preparar os corações para a chegada de Jesus. Já que ele chegou, é hora de eu diminuir para que ele cresça. João sabia o que vinha pela frente. Logo em seguida esse acontecimento, João é preso. Amém, queridos? Quando João é preso, João começa a ter dúvidas, porque muitas vezes, irmão, o sofrimento, a perseguição no ministério, quando começam a perseguir a gente no ministério, muitas vezes a gente fica com dúvida quanto à chamada da gente. Mas Senhor, se o Senhor me chamou, por que é essa perseguição? Se o Senhor me levantou, por que está sendo perseguido? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu estou cumprindo a tua vontade? E foi exatamente isso que bateu no coração de João Batista. Ele ficou preocupado, porque ele anunciou tudo aquilo, fez toda aquela obra maravilhosa, e agora ele está preso. Será que ele realmente cumpriu o seu propósito? Então ele manda mensageiros a Jesus para perguntar: Jesus, o Senhor é mesmo aquele que haveria de vir? Vamos ler aqui? Mateus capítulo 11. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? O Senhor é o Messias mesmo? O Senhor é o Salvador mesmo? Ou será que eu perdi meu tempo? Será que eu não entendi bem a vontade de Deus? E aí, irmãos, Lucas é mais detalhista. Lucas fala que Jesus chamou muitos doentes de todo tipo de enfermidade e cegos, e fez grandes maravilhas na frente dos discípulos de João,
para confortar a João com a notícia de que ele era aquele que Isaías 61 fala. Amém, queridos? Aqui não fala dessa maneira. Aqui Mateus é mais objetivo. Ele fala assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Amém, queridos? Amém? E aí Jesus fala uma frase: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém, queridos? Por que Jesus fala isso? Irmãos, alguém pode se escandalizar por causa de Jesus? Um Deus tão maravilhoso, que fez tanta coisa maravilhosa, mas os judeus se escandalizaram por causa de Jesus. Os fariseus, principalmente, se escandalizaram por causa de Jesus. Mas aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam tudo que Jesus falou como a verdade, foram libertos, foram transformados, receberam a bênção. E os fariseus ficaram chupando o dedo e não receberam milagres. Por quê? Porque se escandalizaram em Jesus. Na sua própria terra, irmão, Jesus não pôde fazer milagre nenhum. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim: esse aí, o filho de José, carpinteiro, que nasceu em Belém, que mora em Nazaré, esse aí é o filho de Deus? Filho de Deus, coisa nenhuma. Não acreditaram na mensagem de Jesus, não creram e por isso não viram milagres. Mas os gentios e muitos outros que olharam para Jesus e simplesmente creram na mensagem, creram no que Jesus falava, foram tremendamente abençoados. E ele diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão. Então Jesus despediu eles com aquela notícia maravilhosa para João. Eu acredito que João, quando recebeu aquela notícia, agora eu posso morrer. Eu tenho certeza que eu cumpri meu ministério, hein? E João foi morto, como estava certamente determinado por Deus. Enquanto saía, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, a respeito do mensageiro. E ele pergunta: o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um capim? Uma cana? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupa fina estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Por que Jesus começa a aprovar João? Porque durante o ministério de João, os próprios fariseus foram lá perguntar: quem é você? Com que autoridade você batiza? Que mensagem nova é essa de batismo? Porque, queridos irmãos, até então, a única maneira de ter perdão de pecados era por meio do sacrifício de um cordeiro. E de repente João aparece no deserto, vestido de couro de camelo, né? Um homem que você olhava para ele e não dava nada por ele. Um homem sofrido, mas com uma mensagem poderosa do Espírito Santo, uma mensagem verdadeira, preparando os corações, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ou seja, preparando um caminho reto, um caminho plano para o Senhor. João chega, irmão, quando fala que os altos, a profecia de João fala que os altos elevados seriam aplainados. Está falando que João teria uma obra de humilhação contra o orgulho dos fariseus. João veio para humilhar a hipocrisia da religião. João era filho de um sacerdote. João era filho de Zacarias, sacerdote que ministrava no templo, tanto que ele recebeu a revelação de Deus enquanto ministrava no templo, no seu turno. Mas ele rejeitou, irmão, aquela religião falida. Ele rejeitou a estola sacerdotal, a veste sacerdotal, a honra sacerdotal. Ele rejeitou tudo aquilo para vestir couro de camelo, comer mel e cedros do deserto, viver para anunciar a verdadeira mensagem do Espírito Santo.
E era uma mensagem de humilhação. Os fariseus se aproximaram de João, e a mensagem de João era essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. João lança em rosto a religiosidade falsa, a religião falsa e hipócrita daqueles fariseus. Ele veio para quebrar paradigmas, para rever a mentalidade da nação, para que Jesus, quando chegasse, Jesus continuasse a mensagem de onde João parou. Ele veio preparando os corações, quebrando todo o orgulho religioso de Israel. E o primeiro que ele quebra é anunciando um batismo para perdão de pecados que não estava prescrito na lei. Literalmente rejeitando o sacerdócio estabelecido na terra. Literalmente rejeitando todos os ensinamentos de Anás, de Caifás e de toda a corja dos fariseus, dos saduceus. Ele chega anunciando o arrependimento como o início do processo de transformação. Ele chega anunciando que a única maneira do homem ser transformado e salvo por Deus é se ele arrepender-se dos seus pecados. E João fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados vossos pecados. João ensina dois princípios. O primeiro princípio é arrepender. Arrependei-vos. Arrependimento, irmãos, o arrependimento é o homem tomar conhecimento, cair em si de que ele é pecador. E ao cair em si de que é pecador, desejar voltar-se para o seu Senhor e Salvador. O converter-vos é tirar o foco de si, do seu prazer, da sua vontade, da vontade da carne, e virar-se para Deus. Tirar o foco da humanidade, da carne, do homem do pecado e buscar a presença de Deus. João trouxe essa mensagem. Amém, queridos? Esta mensagem tinha por objetivo preparar o coração dos homens para o caminho de Jesus, para que quando Jesus chegasse, ele já encontrasse um povo cujo coração estava quebrantado, cujo coração já estava voltando a buscar ao Senhor, cujo coração já estava desejando o verdadeiro Deus, desejando a verdadeira salvação, e cujo coração estava abominando a hipocrisia, a mentira, a aparência, o engano, mas queriam verdadeiramente viver uma vida santa. Amém, queridos? Então Jesus está perguntando: o que vocês foram ver? Amém? E ele diz: um profeta? Sim. Jesus responde: ele é profeta. Eu lhes digo, mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E era uma palavra a respeito do Messias. Olha, João é o mensageiro que eu vou enviar à tua frente, ao Messias, e ele vai preparar o caminho à tua frente, ao Messias. Amém, queridos? Digo-lhes a verdade, Jesus continua afirmando: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. Agora vem a coisa mais gloriosa. Isso aqui é para você. Amém? Olha a parte B. Mas, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você é um desses que está no reino dos céus. O menorzinho já é maior do que João Batista. Por quê? Porque o menorzinho, João estava debaixo de uma lei. João estava debaixo de um sacrifício, um cordeiro, um bode,
né, o animal terreno. Nós estamos debaixo do sacrifício do Cordeiro Eterno, do Santo Cordeiro, do Cordeiro de Deus, da obra redentora de Jesus. Amém, queridos? João falou preparando o caminho. Nós já estamos no caminho. Amém, queridos? Nós somos maiores do que qualquer um nascido debaixo da lei, porque nós temos sobre nós a revelação, a bênção que só a nós foi reservada. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo fala que aquilo que nunca desceu, nunca veio à mente, nunca desceu ao coração do homem, aquilo que nós nunca imaginamos, foi o que Deus preparou para nós. Amém, queridos? Ele está falando da revelação de Jesus que hoje nós temos em nossos corações. Você é maior do que João Batista. Amém? Olha só, vamos ler. Vou ler e você repete comigo, amém? Diz assim, ó: desde os dias de João Batista, Desde os dias de João Batista até agora. Jesus está falando, irmãos, ó, desde João até agora, até esse momento em que Jesus falava com a multidão, amém, queridos? Até a chegada de Jesus, até o tempo da graça, até aquele momento que Jesus estava, o reino de Deus é tomado à força. Até agora o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está falando, olha, as leis e os profetas para em João. Amém, querido? Jesus está falando, irmãos, a partir de agora, ouçam-me. Não ouçam mais a lei, não ouçam mais os profetas, ouçam-me. Amém, querido? Eles profetizaram até João, daqui para frente sou eu. Amém, queridos? Vamos entender isso. Vocês já leram sobre a transfiguração de Jesus? Jesus, certa vez, ele pegou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele se afastou da multidão e foi para o monte. Amém, queridos? E lá naquele monte, ele se transfigurou em Deus. Ele tornou-se, suas vestes tornaram-se tão claras, a sua face tão brilhante, que mal se podia olhar para ele. E enquanto ele estava transfigurado em Deus, veio Moisés, representante da lei do Antigo Testamento, e veio Elias, representante dos profetas. Amém, queridos? E esses conversavam com Jesus sobre a sua crucificação e ressurreição, sobre o que aconteceria com ele. Eles estavam conversando sobre esse assunto. Quando os discípulos despertam e veem aquilo, eles ficam apavoradíssimos. E o Pedro, que era precipitado nas suas palavras, ele olha aquela situação, ele reconhece. Na hora, Pedro reconhece que é Moisés, que é Jesus e que é Elias. Então ele fala assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Quando Pedro falou essa bobagem, irmãos, a Bíblia relata que uma nuvem envolveu eles todos, inclusive os discípulos, e do meio daquela nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouvi Elias, não ouvi profeta. Ouça o meu filho, ouça o que o meu filho está falando. Amém, querido? Por isso Jesus está falando aqui, olha, a lei e os profetas profetizaram até João. Acabou. O negócio agora é comigo. Amém, querido? Esse discernimento é muito importante, porque tem muita gente que pega a lei e aplica na graça, e isso dá um nó na cabeça de qualquer um. Amém, querido? Então qual é a base da sua fé? A base da sua fé tem que ser o que Cristo falou, o que Cristo ensinou. Qualquer coisa que destoa do que Cristo falou, você tem que rejeitar. Amém, querido? Porque Deus mesmo falou: ouça Cristo, não ouça a lei, não ouça o profeta. Amém? Ouça Cristo a partir de agora. Amém? Ele é a revelação máxima. Ele é o Verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, querido? Ninguém viu a Deus, nem Adão viu a Deus, irmãos.
O que Adão via era uma teofania de Deus. Amém? Era uma forma física de Deus, era um anjo de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Adão, quando pecou e se escondeu, ele fala assim: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim. Quem é que faz passo, barulho? É pessoa física. Deus não faz barulho de passos. Deus falava com Adão através de uma forma física, como falou com tantos homens no Antigo Testamento. Então, ninguém viu a Deus, mas o Filho revelou Deus para nós. Jesus, ele vem revelar o amor, ele vem revelar a natureza, ele vem revelar a vontade de Deus. Então, a partir do que Jesus fala, qualquer coisa que você lê no Velho Testamento, você tem que ver se Jesus corrobora com aquilo. Se Jesus não corroborar, você deixa de lado. Se Jesus reafirmou aquilo, você pega para você. Está compreendendo? Vamos prosseguir. Então, a partir de agora, Jesus está falando: o negócio é comigo. Ao que posso comparar esta geração? Jesus está falando contra aquela geração de judeus da sua época. A que posso comparar? Posso comparar essa geração como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas para as outras. Não lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Irmãos, isso aqui revela um problema muito sério. Entenda o que Jesus quis dizer aqui. Vocês já notaram que a criança, ela quer toda a atenção para si mesma? Já notaram isso? Ela quer ser o centro das atenções. Se outra criança começa a fazer um negócio diferente, ela inventa outra coisa diferente para que ela seja o centro das atenções. Ela não dá bola para outro coleguinha. Vocês já viram isso acontecer? Um filho traz uma coisa para o pai, o outro atravessa na frente e põe o dele por cima. Já viram isso acontecer? Aquela geração estava tão cheia de si que Jesus falava e eles tentavam colocar a podridão deles na frente. Jesus veio revelar a grandeza da glória de Deus que estava oculta na lei, mas eles preferiram ficar com o mistério da lei. Jesus veio revelar coisas extraordinárias, mas eles não deram ouvido. Não, meu bichinho, meu carrinho quebrado é melhor que o seu. Entendeu? Essa era a atitude daquela geração. Toda vez que nós tornamos nós o centro das atenções, nós estamos fadados a parar de escutar Jesus falar. Irmãos, é um perigo muito sério. Aquele Anás, o Caifás e todos aqueles religiosos, eles começaram a se preocupar muito consigo mesmos, não era? A sua pessoa. A preocupação é se eu serei respeitado, se eu serei honrado, se eu serei considerado. Jesus não importa. Para ser o centro das atenções, ou seja, eles não queriam revelar o mistério, revelar Deus. Eles queriam atenção para si. João, irmãos, ele fala assim: olha, eu não sou o noivo, eu não sou o Messias. Mas os fariseus se comportavam como se fossem. Pegaram a glória do Messias para si. Então, quando eles falavam de si mesmos. Jesus uma vez confrontou eles na cara e falou assim: como vocês crerão se vocês querem a glória um dos outros? Vocês querem ser glorificados, vocês querem ser adorados, vocês querem ser o foco das atenções. E é isso que aconteceu com aquela geração. Eles se tornaram o centro e deixaram Jesus de lado. Jesus falava, entrava aqui, saía e perderam a sua salvação. Queridos, façamos igual João. Vem que ele cresça, que Jesus e eu desaparecem, irmãos. Amém? Então toda vez que nós estamos aqui à frente, usando o púlpito, revelemos Jesus, glorifiquemos Jesus, esqueça nós, esqueça eu, revelemos. Nós somos apenas aquele que não é digno nem de desatar o sapato de Jesus, mas aqui está aquele que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, Jesus? Querido, nós todos temos que ter essa atenção. Amém? Sabe como nós fazemos isso? Tem pessoas que, se Jesus não opera um milagre nele, ele abandona a fé. Por quê? Porque ele era o centro, não era Jesus o centro. Irmãos, quem põe Jesus no centro passa dor, passa enfermidade, passa aperto, passa perseguição, passa calúnia, passa todo tipo de coisa. Ele continua sorrindo porque Jesus é o centro. Ele está preso, ele está sendo perseguido, ele continua com a sua identidade firme, porque ele sabe que o que importa é a revelação de Jesus. Amém, queridos? Então que nós venhamos a cada dia diminuir-nos para que Jesus cresça em
Nós, para que a vontade de Jesus seja manifesta e não a nossa. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Porque comigo não é assim. Do meu jeito não é assim. Peraí, e você já perguntou para Jesus se Ele está querendo fazer algo novo? Você já perguntou para Jesus o que Ele quer revelar nessa igreja? O que Ele quer revelar na tua vida? O milagre que Ele quer fazer contigo? O reboliço que Ele quer fazer no nosso meio? Você já perguntou? Não, é porque eu não vou fazer desse jeito. Amém, querido? Não, na minha família é assim. Viva assim. Você vai ficar cantando e você vai ver Jesus passar e o milagre não vai acontecer na tua vida. Mas se você, querido irmão e irmã, você fala: Jesus, eu quero que o Senhor seja o céu. Eu quero que o Senhor, ao cantar, eu quero ouvir. Eu quero esquecer minhas canções. Eu quero esquecer meus desejos. Eu quero esquecer minhas vontades. Eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero a tua vontade para a igreja. Eu quero a tua vontade para o meu ministério. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Jesus honrou João, Jesus vai te honrar. Amém, querido? Irmãos, toda pessoa orgulhosa, ela é insegura. O orgulho é a maior demonstração de insegurança. Toda pessoa dominadora, controladora, é uma insegurança. Você quer dominar, você quer controlar porque você é inseguro a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida. O marido que controla a mulher é porque ele não confia na sua capacidade como marido e acha que tem que controlar cada passo da esposa, porque se ele perder o controle, ela abandona ele, porque ele tem uma insegurança de perdê-la. Toda pessoa orgulhosa é insegura e automaticamente controladora. Não foi o que os fariseus quiseram fazer? Controlar cada passo de Jesus, preparar a armadilha para Jesus, porque eles não falavam com a autoridade que Jesus tinha. Eles eram vazios. A Bíblia diz, o Novo Testamento fala assim, que as pessoas falam assim: nunca ninguém falou com essa autoridade, né? Eles falam assim: mas que palavra que esse homem falou, que profundidade esse negócio. E os fariseus, irmãos, só ficavam falando de si, só ficavam dando exemplos da lei, só ficava na nata, na superfície. Mas Jesus ia no fundo das intenções do coração. Jesus ia no fundo da alma e arrancava de lá o mal e libertava a pessoa. Então eles tinham ciúme, irmãos. E isso nós temos que aprender com João Batista. Amém, queridos? Para nós terminarmos nesses 3 minutos. E ele falava assim, 18, verso 18: pois veio João que jejua e não bebe, e vocês dizem: ele tem demônio. Ou seja, quando a pessoa tem uma insegurança, não importa o que você faça, você vão sempre achar um motivo para te acusar. Amém, queridos? Quando você está seguro de si, o inseguro vai provocar uma maneira de te... mesmo que você não beba, não fume, faz tudo certinho, vão achar um negócio contra você. E Jesus vem e ele fala assim: o Filho do Homem, vem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicano e pecador. Amém, queridos? Então, se você faz certo ou errado, os orgulhosos sempre vão achar uma causa contra você e sempre vão tentar derrubar você de alguma maneira. Mas se você estiver firmado em Jesus, irmão, se o seu ministério estiver firmado em Jesus e o seu propósito é revelar Jesus e não você mesmo, você quer promover Jesus, quer promover a obra do Espírito Santo, quer promover a libertação, quer promover a cura, quer promover o mover sobrenatural de Deus na igreja, e levando toda a glória para Jesus, querido, fica despreocupado. Amém? Porque Jesus, ele vai honrar o seu ministério, vai honrar você dentro da sua família. Não te preocupa lá dentro da tua família. Não tem problema se estão chamando você de amigo de pecador. Não, seja você uma bênção onde você estiver. Onde você for, tem uma palavra de amor, tem uma palavra de carinho, tem uma palavra de salvação, tem uma palavra de transformação. E revela Jesus. Preocupe em mostrar Jesus para as pessoas, porque Ele vai te honrar, Ele vai transparecer e vai fazer a obra na vida das pessoas. Amém, queridos? Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Amém? Jesus termina o versículo 17 dizendo assim: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Amém, queridos? O Senhor diz assim: vocês conhecerão a árvore pelo... Amém? Pelo fruto conhecereis a árvore. Se o fruto da árvore é bondade, carinho, atenção, amor, gentileza, ok? Compaixão. Qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. É isso? Esse é o fruto que você está vendo? Então o seu fruto é o fruto de Deus. Agora, se o fruto é
perseguição, inveja, mentira, calúnia, todo tipo de obra da carne. Amém, querido? Você sabe que a obra não comprova a sabedoria do ministério. Amém, queridos? Então que nós aprendamos com João Batista a sempre tirar-nos da frente e glorificar Jesus. Fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. E se você tiver dúvidas quanto ao seu ministério, que você faça como João Batista. Vá até Jesus e pergunta: Jesus, é assim mesmo ou eu devo mudar? Amém, queridos? É assim, na sua vida particular, na dificuldade que você está enfrentando, vá até Jesus como a fonte. Amém? Porque uma vez que você preocupou sempre em revelar Jesus em toda a sua vida, quando você tiver uma dificuldade, Jesus vai se revelar a você. E Ele vai fazer quantos milagres for necessário para não deixar você envergonhado. Ele vai fazer quantas coisas for necessário, porque Ele fez com João Batista. Se você tem honrado Jesus no meio da sua família, se você tem anunciado Jesus no meio da sua família, se você tem glorificado Jesus no meio da sua família, Jesus vai levantar em seu favor. Jesus vai levantar em sua defesa. E Ele vai honrar você no meio dos seus. Ele vai abrir portas que estão fechadas. Ele vai curar enfermidades através de você. Ele vai libertar pessoas cativas de demônios através de você. Ele vai batizar pessoas no Espírito Santo através de você. Ele vai fazer uma libertação tremenda na tua vida. A tua família vai olhar e falar assim: não acredito, é ela. Por quê? Porque você honrou Jesus. E Jesus vai te honrar, rejeitando a sua vida e mostrando que Ele é Deus no meio da tua casa. Ele é Deus no meio do teu ministério. Amém, queridos irmãos? Então que nós aprendamos com João Batista como honrar Jesus, e aprendamos com Jesus como cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Amém? O Senhor Jesus, Ele é a revelação de Deus para a sua vida. Então que cada dia que você ler a Bíblia, cada dia que você vir à igreja, você peça: Deus, me revela Jesus, me mostra Jesus. Jesus, se mostra a mim, me dá de conhecer a Ti, porque eu quero Te conhecer mais. Amém, queridos? E a Bíblia diz que a comunicação da nossa fé, ela é eficaz pelo conhecimento de todas as coisas boas que temos de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então quanto mais você conhece Jesus, mais vitorioso você fica. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Então conheça e prossiga em conhecer a Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Amém? Fiquemos de pé. O Senhor falou com você? Amém? Amém? Você quer ser honrado por Jesus? Amém. Então honra Jesus. Amém? Amém? Tira o olho de você. Não te preocupa contigo, suas falhas, nem com seus erros, mas honra a obra de Jesus sobre a sua vida, e Ele vai te honrar. Amém? Senhor, te adoramos, bendizemos a Ti, porque o Senhor é o centro, o Senhor é a base, o Senhor é o fundamento, o Senhor é tudo que importa, Pai. Porque nada que façamos, nada que possamos produzir é tão grande quanto o que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Por isso nós nos aniquilamos, nós nos diminuímos, nós nos reduzimos, Pai, a mero vaso de barro com tesouros de ouro, que são a glória da obra de Jesus, que são os mistérios revelados de Jesus, para que a nossa vida, Pai, como um vaso cheio do Teu Espírito, Pai, possa transbordar em bênçãos, em boas obras, em ações de graça, Pai, em louvor e honra ao Teu nome, Pai, para que o Teu nome seja revelado e os caminhos sejam preparados, os corações recebam a Ti, Pai, e esta igreja seja uma igreja poderosa, seja uma igreja cheia de poder, seja uma igreja plena da obra do Espírito Santo e da graça do nosso Senhor. Abençoe cada um, liberta, transforma, regenera, Pai, abençoa cada membro desta igreja de uma forma extraordinária, e que o Teu nome seja sempre glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Jesus merece uma salva de palmas, irmão. Glória a Jesus. Louvado é o Teu nome.